Bem-vindos ao Planeteers Home Gathering. Hoje vamos falar de um tema com importância estruturante na sociedade em que vivemos. Como já referimos em episódios anteriores, deparamos-nos com desafios crescentes, vagas exponenciais a que se vêm juntar os desafios derivados da pandemia Covid-19. E as metas da União Europeia foram revistas em alta sobre o grau de descarbonização a operar na Europa ao longo desta década. Entrar nessas vagas crescentes requer estarmos equipados e o que passa por um bom conhecimento sobre o que é sustentabilidade e como agir no âmbito de um sistema de relações de causa e efeito, de natureza ambiental e também social. Esse conhecimento requer educação e formação num contexto de desafios naturais, tecnológicos e de sustentabilidade humana, incluindo a saúde, que não tinham a relevância que hoje lhes é atribuída. Até que ponto o sistema educativo está adaptado a estes grandes desafios é apenas uma das questões que vamos endereçar com um conjunto de entidades portuguesas e internacionais, aportando abordagens novas. Connosco está o António Vasconcelos, a representação da Planeteers. António, obrigada. Hoje temos um formato diferente, com muitos intervenientes. Vamos ouvir muitas opiniões. Sim, é fundamental porque a diversidade na educação aumenta extraordinariamente. Nós tínhamos, portanto, o ensino tradicional. Hoje o ensino tradicional alarga-se extraordinariamente. Em episódios anteriores nós tivemos NGOs, a falar em grandes NGOs internacionais. Hoje temos outro tipo de atores e até uma empresa a entrar no domínio da educação. E, portanto, há mudanças profundas da educação em termos dos próprios exponenciais tecnológicos, quer em termos de diversidade de atores. Mas a educação continua a ser sempre a base de tudo. É fundamental. O conhecimento científico vai ser, aliás, cada vez mais importante e vai ser transdisciplinar, ou seja, nós temos que cruzar várias disciplinas de conhecimento para poder endereçar verdadeiramente o surfar as vagas de inovação. Vamos começar então a ouvir essas opiniões. Patrícia Silva é a nossa primeira convidada, é Ambassador Planeteers New Generation e uma jovem profissional ativista com envolvimento em entidades portuguesas e internacionais. É engenheira, licenciada em Portugal, fez um MBA numa das mais prestigiadas universidades norte-americanas, viveu e estudou em Silicon Valley. Da sua experiência educativa, Patrícia, uma das exigências de uma nova camada de jovens profissionais, o que diria que são essas novas exigências educativas de que falávamos? Olá, boa tarde, Patrícia. Primeiro, queria dizer que o sistema de ensino em Portugal continua igual ao sistema implementado há cerca de 40 anos. Enquanto as exigências do mercado de trabalho e tecnologia, como indicou, continuam a desenvolver-se, sentimos que o nosso ensino está aquém das nossas expectativas e necessidades. Quero então salientar 3 áreas que são relevantes para o que deveria ser a realidade do nosso ensino atual em Portugal. O primeiro ponto é relativo à tecnologia. Com a acessibilidade tecnológica de hoje em dia, devemos utilizar sistemas que captam a tempo real o nível de desenvolvimento e compreensão dos alunos e que adaptam a próxima lição a esse nível de compreensão. No sistema americano em que estudei, as aulas de estudos de caso eram a grande norma. Tínhamos que ler a matéria do livro e artigos, ler o caso e completá-lo antes da aula. E a aula servia então para debater o caso e tirar dúvidas. Este método tem então em conta a proatividade da aluna. Também em conta eles tinham era a conta de exercícios que se submetiam online antes da aula e ajudavam a professora a entender quais os pontos que são mais difíceis de apreender pela turma e preparar a aula seguinte de modo a focar nesses pontos. Em Portugal apresentamos um método de ensino reverso, onde a matéria é dada nas aulas, depois levam-se os trabalhos para fazer em casa e ainda serão dúvidas na aula seguinte, o que não é tão eficiente nem eficaz. O segundo ponto é relativamente ao trabalho prático. O ensino superior é muito teórico, sentimos que saímos da faculdade com todos os conceitos, mas nenhuma aplicabilidade para o que precisamos fazer. O currículo do meu curso de engenharia foi de 5 anos, aos 22 estava eu a entrar no mundo corporativo sem saber, primeiro, como se aplica a teoria na prática e, segundo, como navegar essas políticas da empresa, o que é muito relevante hoje em dia. Quando trabalhei no Brasil, tinha comigo a trabalhar também pessoas com 18 anos, a tirar o curso, enquanto aprendeu a realidade de trabalho, que era a prática comum lá. Nesse sentido, os politécnicos, que são cursos mais profissionais, integram essa vertente de ensino mais prática, que lá está, prepara os melhores para a entrada de trabalho, e acho que é preciso repensar no que se pode fazer para desenvolver currículos de ensino com mais praticalidade. O terceiro e último ponto, ensino sobre a integração de um currículo de sustentabilidade em 2 direções, da mais técnica e a da advocacia. Nós sentimos a necessidade de um currículo contínuo de sustentabilidade, focado na área de formação de cada um.
específico. Tendo eu um curso de Engenharia e de Gestão, e falando bastante com colegas que tiraram os cursos de Gestão em Portugal, posso comentar na falta de preparação desses cursos ainda para o desenvolvimento do nosso futuro sustentável. Precisamos de nos reinventar ao nível da engenharia, a nível técnico, integrar a utilização de materiais sustentáveis e, na vertente da gestão, integrar um currículo que desenvolva questões de ambiente, sociais e de governança nas decisões tomadas. Para adicionar, vemos cada vez mais jovens a quererem ser ativos, vemos uma necessidade de quererem ter maior advocacia no trabalho também, e para assim vermos a mudança acontecer por dentro das empresas no que respeita à sustentabilidade. E para tal precisamos de treinar verdadeiros líderes nestas áreas. Rematando então, precisamos de criar um sistema de ensino em Portugal mais desenvolvido, adaptado às novas realidades de trabalho e da economia. Falta talvez o apoio para a mudança, e isso é algo que podemos fazer com este projeto do Planeteers New Generation, através do nosso conhecimento e das parcerias e da cooperação com líderes de educação internacionais. Patrícia, quer dizer que nos falta em Portugal, a nível de ensino, aquela capacidade de ensinar a resolver, não é? Estamos muito pegados, estamos muito ligados só à parte teórica, como dizia. Falta-nos ensinar a executar. Exatamente, concordo completamente. Patrícia, obrigada pelo seu testemunho, absolutamente fora de tudo aquilo que ensinamos em Portugal, ou pelo menos da maior parte do nosso ensino, dos nossos programas curriculares. Mas importa também ouvir Cristina Rocha, que está connosco hoje, lidera uma equipa de investigadores do LNEG e coordenou o projeto CATS, que envolveu entidades de vários países para equipar os estudantes universitários com novo conhecimento e ferramentas no domínio da economia circular. Cristina, obrigada também pela sua presença. Pedi-lhe que descrevesse essa experiência e em que medida é que ela representa uma abordagem inovadora, porque foi importante. Que resultados é que deixou? Que resultados é que retém dessa experiência exatamente? Ok, muito obrigada a todos pelo convite e uma boa tarde. Este projeto, o CATS-I, é uma aliança de conhecimento que terminou recentemente. E o conceito das alianças de conhecimento é juntar na parceria representantes da academia e representantes do meio empresarial, de forma a definir conteúdos que melhor respondam às necessidades atuais e futuras das empresas. E, portanto, ao contrário daquilo que a interveniente anterior referiu, esta abordagem é uma abordagem muito orientada para a prática e para a implementação. Portanto, o nosso projeto teve como tema o design de produtos, serviços e modelos de negócio para a economia circular. E envolveu uma parceria de Portugal, liderada pelo LNEG, e também de Espanha, da Áustria e da Dinamarca. E em cada país tivemos entidades do ensino superior, no nosso caso a Universidade de Aveiro, do Sistema Científico e Tecnológico, o LNEG, e uma empresa, neste caso a Amorim Cork Composite. E, portanto, isto deu origem, de facto, a resultados bastante multidisciplinares. Não só pelas valências presentes na parceria, porque tínhamos pessoas de vários países, portanto, com uma abrangência geográfica grande e de várias áreas de conhecimento, mas também, de facto, por esta interação com a vertente empresarial. Os nossos resultados foram organizados em 4 grandes eixos. Portanto, os fundamentos de economia circular, depois a vertente de design, a vertente de modelos de negócio, que é importantíssima para que os novos produtos e serviços tenham sucesso no mercado, e depois uma vertente de avaliação e de comunicação. E disto resultou um programa de formação orientado para o ensino superior, resultou um curso composto por 8 módulos teóricos e 7 ferramentas de implementação prática. Mais uma vez, esta preocupação de passar à prática os conhecimentos teóricos desenvolvidos, ferramentas essas que podem auxiliar o ensino em meio académico, da componente teórica, mas podem também ser utilizadas autonomamente. E isto penso que é também bastante inovador e, aliás, têm sido utilizadas de forma autónoma. 3 dessas ferramentas todos estes resultados estão disponíveis online e gratuitamente. 3 das ferramentas foram programadas para serem utilizadas online também. Produzimos também um MOOC, um Massive Open Online Course,
Enfim, tivemos inúmeros resultados. Eu acho que o projeto teve e está a ter um impacto bastante grande. Posso referir que a Universidade de Aveiro lançou, na sequência deste projeto, a primeira disciplina de design circular em Portugal, uma disciplina aberta a estudantes de design, de engenharias e de economia e gestão. E, enfim, tivemos inúmeros workshops, masterclasses, redes de stakeholders em todos os países. Ao abrigo de um protocolo que o LNEC tem com o IAPMEI, organizámos muitos workshops que já capacitaram qualquer coisa como 140 profissionais. Portanto, eu penso que é um projeto inovador na abordagem multidisciplinar, geográfica, temática e com esta forte aposta na componente prática. Portanto, passar os conhecimentos teóricos para os alunos e para os formandos de tal forma que eles consigam traduzir estas preocupações de circularidade na sua prática profissional. E pronto, estamos a terminar agora um e-book que resume todos os resultados do projeto e que vai ser publicado muito brevemente. Cristina, mas há consciência do número de estudantes e do número de universidades até que este projeto conseguiu alcançar? Têm recebido contactos nesse sentido, a pedir informações também? Temos recebido inúmeros contactos. Portanto, na parceria tivemos 4 universidades, uma de cada país. E todas elas, de alguma forma, integraram os resultados, os conteúdos, as ferramentas nas suas ofertas formativas. Sendo que realmente o resultado mais importante, na medida em que é uma disciplina nova e foi pioneira em Portugal e até diria na Europa, tenha sido o da Universidade de Aveiro. Além disso, como digo, temos tido inúmeros contactos em Portugal, na Europa e até fora da Europa, para darmos workshops, masterclasses, enfim, temos tido bastante receptividade por parte das empresas também. Já fomos inclusivamente procurados no sentido de adaptarmos as ferramentas de design circular, cadeias de valor, modelos de negócio, etc., que foram todas desenvolvidas de raiz no âmbito do projeto. Como dizia, já tivemos convites para as aplicarmos a setores específicos e a empresas específicas. Quando diz que algum deste conteúdo desenvolvido está disponível online gratuitamente, quer dizer que há um sítio onde está naturalmente depositado e as pessoas podem aceder? Sim, no site do projeto www.cache.eu. E, portanto, aí as pessoas registram-se numa plataforma de conhecimento e sem qualquer custo têm acesso aos resultados. Cristina, muito obrigada pela sua experiência, pelo seu testemunho também aqui no Planeteers. É de facto já um passo à frente em relação àquilo que tínhamos falado mais atrás com a Patrícia Silva. Mas de resto, importa continuar também a olhar para outros projetos. Junta-se a nós Marcos Batista, é diretor de comunicação da Águas do Tejo Atlântico. É uma entidade que tem dado uma importância significativa à comunicação dos projetos para a comunidade, que é outra vertente, incluindo a educação de jovens estudantes e também de adultos. Até possuem uma cerveja. Marcos, boa tarde. Pode explicar-nos este vosso projeto? Boa tarde, tenho muito gosto em tentar enquadrar este projeto neste diálogo, até porque a nossa necessidade nasce de uma necessidade de desenvolvimento social, mas também empresarial. Nós temos o produto menos sexy do mundo, que é o esgoto. Nós tratamos águas residuais. Em termos de salvaguarda ambiental, é realmente um dos produtos essenciais para a saúde pública e também para o ambiente. Hoje, se as sociedades vivessem sem tratamentos das águas residuais, não só para bem dos sistemas, para o próprio desenvolvimento socioeconómico. O que acontece é que a tecnologia evolui e permite-nos ambicionar mais do que tratar e devolver aos meios naturais do mar águas residuais tratadas. As águas residuais passam a ter
uma qualidade muito acima do século passado, começam a ter uma qualidade não só que permite equilibrar a sua devolução ao seu ambiente natural, mas depois permitem também a reutilização para outros serviços, nomeadamente de ruas, é uma água especialmente mas transformar em água potável, até porque não é necessário, mas é necessário sim salvaguardar um bem escasso e por exemplo, é um exemplo que costumamos dar muito, não é preciso lavar as ruas das cidades com água potável, com uma das melhores águas da Europa, do seu consumo. Essas águas alternativas ou águas recicladas tornam-se presentes na economia circular e que são oriundas de um tradicional. Então, aquilo que se desenvolve são conceitos de comunicação para desenvolver a mentalidade e o conceito social que se tem em relação às águas residuais e transformar em produtos passíveis da sua introdução na economia circular, mas que levasse a criar uma de produtos e não no sentido de repulsa por serem produtos oriundos de um tratamento de esgoto. Então, aquilo que é completamente artificiais, estamos a entrar numa fábrica. O que se passa é uma indústria e criamos um conceito de fábrica de água. A fábrica de água permite encarar o esgoto que chega como matéria-prima e, à sua saída, ter vários produtos a incorporar como matéria-prima também, e depois criamos nomenclaturas que sejam atrativas e passivas de conseguir que a consciencialização social torne até a própria população e os seus dirigentes como adeptos deste conceito particular para a água, neste caso, criar água mais, ter mais água disponível para usos não potáveis e onde a potabilidade da água não seja necessária, como já disse, lavagem de ruas, por exemplo, espaços verdes. Portanto, criámos um conceito de água como água mais, matérias oriundas de um sistema industrial de tratamento da água residual permitem conquistar novas matérias-primas ou desenvolver novas matérias-primas para essa introdução. Pronto, e a partir daí, desse conceito de desenvolvimento tecnológico ou inovacional, criámos conceitos comunicacionais que permitiram o desenvolvimento desta implementação ou implantação na economia circular e nas economias. Obviamente, no processo de notificação ambiental, as pessoas jovens, estes conceitos que desenvolvam esta mentalidade ambiental circular, mas também outra que leva até aos dirigentes e aos decisores poderem tomar em consciência decisões em segurança que levem à inclusão destes produtos. E daí criámos, então, por exemplo, a água reciclada, criámos uma obviamente que associámos pontos de tratamento de muito maior qualidade à água que recepcionámos, conseguimos ter uma água segura para a produção dessa cerveja e associámos-nos a uma cervejeira Lince, uma cervejeira artesanal portuguesa, e também a uma empresa que é Moinhos,
que nos ajudou a produzir esta água com esta qualidade incremental. E ao provarmos que conseguimos ter um produto como uma cerveja, que é para consumo, a cerveja Samecevira, ter esse produto disponível e consumível, demonstra que a água não tem só uma qualidade, não tem apenas a qualidade da água potável, tem também as qualidades intermédias que hoje a tecnologia permite que tenha para os diversos usos. Ou seja, nós conseguimos produzir uma água não só potável, obviamente neste caso era uma experimentação, mas com qualidade e segurança para lavar ruas, com água com qualidade e segurança para regar espaços verdes e outras utilizações industriais. Exatamente. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Estamos com algumas dificuldades na sua ligação via Skype, mas penso que conseguimos perceber exatamente toda a ambição e toda a inovação deste projeto. António, estávamos aqui com algumas dificuldades na ligação, mas eu penso que conseguimos perceber exatamente a vertente absolutamente inovadora deste projeto. E isto mostra, estes primeiros oradores mostram 3 ângulos para chegar às questões. O primeiro não é tanto dizer Portugal está mais atrasado que outros. Eu acho que a questão foi um bocadinho uma pedrada no charco, no sentido, os sistemas de ensino tradicionais têm obviamente que evoluir para a prática. O segundo, a Cristina e a Lunec... depois um projeto Exatamente. No papel não vale nada. Mas nós temos business schools na linha bastante bem colocadas em termos internacionais e, portanto, não quereria generalizar o comentário ser Portugal, exatamente. Acho que é os sistemas de ensino mais tradicionais versus os novos. O segundo orador vem exatamente introduzir uma componente para os sistemas de ensino. E o terceiro vem-se juntar a partir das empresas e vem para a educação, para a economia circular, para a demonstração prática em parcerias. Portanto, e há aqui colaborações e parcerias em todo lado. Repare que o LNEG associa-se a 4 entidades de 4 países e a empresas para aplicar na prática as soluções. E vamos ouvir outra opinião. Benjamin Tirone Nunes é o diretor-geral da Reboundance. É uma entidade de formação e um agente mobilizador da ação coletiva, cuja equipa está ligada a um sistema de formação em pensamento criativo de origem holandesa. Benjamin, boa tarde. Como descreve estes programas? Em que medidas é que eles são distintos e porquê é que isso é importante? Boa tarde. Sim, o programa de liderança criativa que nós temos na Reboundance tem como base o trabalho que nós desenvolvemos por 6 anos com a Think, que é uma escola de liderança criativa na Holanda. É uma formação para líderes de diversas áreas, com o intuito de trazer maneiras diferentes de liderança e de criação em conjunto para a prática diária destas pessoas. Como é um programa baseado na prática, temos formadores facilitadores, em vez de formadores que guiam os participantes em processos de criação em grupos de 3 pessoas, onde eles criam respostas a um challenge societal do zero, com novos olhos e a desmontar os preconceitos que têm sobre esse problema no caminho. Ao lado deste challenge, o foco está mesmo no desenvolvimento pessoal do indivíduo líder, no nosso lado Quest, que é a parte que eu faço mais, parte, e está focada em ferramentas para o melhor conhecimento próprio. E em termos de como é que isto pode ser aplicado num sistema mais abrangente de aprendizagem, para nós o conhecimento próprio de um lado é muito importante e do outro lado um foco na prática e em perceber em vez de saber. Nessa maneira, por exemplo, nós não temos notas e mesmo assim temos uma boa percepção do desenvolvimento de cada indivíduo que anda pelo nosso programa. Daí, trabalhar em envolver e perceber sistemas e stakeholders e as interligações que existem dentro do humano indivíduo e das sociedades, em geral, seriam chaves para um sistema educativo futuro. Perceber teorias e como essas interligam com a realidade vivida, quais são as cegueiras delas e as externalidades que nós não temos reconhecido. Depois, perceber a história e o que é que nós ainda temos dela na prática, o que é que ficou, o que mudou e como é que isto tudo pode
parecer na prática é um bocado o que é que nós queremos começar a desenvolver, refocando o saber que nós temos como foco de aprendizagem para o perceber e para o conhecer. E pode dar-nos um exemplo daquilo que querem exatamente começar a aplicar? O que nós fazemos no nosso programa é mesmo um lado de trazer na vivência o que é que são as maneiras diferentes de ser um líder, de trabalhar em conjunto, em grupos de criação, em vez de focar em ok, o que é que vocês sabem sobre ser um líder, é criar uma prática do que é ser um líder, o que é trabalhar em conjunto e desenvolver práticas comuns em vez de práticas individuais ou práticas teóricas somente. Benjamin, obrigada pela sua participação também neste Planeteers. Por falar na Holanda, continuamos ainda na Holanda. Vamos até Roterdão. Alexander Prison is an expert that brings together physics, biology and green chemistry to teach systems and circular thinking. You went around the world to study and describe degenerative case studies. I would like to ask you, why is it important to bring such different areas of knowledge together? Who you teach and how long does it take? Thank you. Good evening. Thank you for having me. In why is it important? It's the basic of logical thinking. And without physics, biology, and chemistry, the whole world will not function. And why is systems thinking therefore so important is that everything is connected. It's sort of like a web of life. And once you understand the logic of physics, biology, and chemistry, only then you can move to business models and start the actual economic doing. And interesting enough, the word economic is actually bookkeeping of the matter we have on this planet. So going back to systems thinking, if you understand how the natural world functions, you'll also be able to create business models that use the guidelines of nature to create business models that don't produce any waste, don't produce any pollution, don't produce any emissions. And suddenly you have a clean industrial system. So what is there not to like? Only then, if you go into schools, and I'm teaching at the University of Applied Science in Leeuwarden, Van Laarestein, and it's a combination of students from business administration and an agriculture background, you suddenly see that the education system is still very linear. And based on the old principles of business economics, which is still taught in a very linear way. And also from the students from an agriculture perspective, they are not pushed to look deeper into nature. Once you put systems thinking on top of that, suddenly the students get agency, because then they see opportunity paths which would normally would not be there. And systems thinking actually provides you agency to see opportunities to do better. And for me, that is the main challenge and goal in everything I do. Thank you so much, Professor, for your opinion. Thank you so much. No, I'm not a professor. I'm just a guest lecturer, just to get that straight. Thank you anyway. Thank you so much for your opinion. António, temos aqui esta abordagem holística, porque no fundo é isto que faz sentido. Aquela frase do está tudo ligado, cada vez é mais real. O mundo é holístico e, portanto, o reducionismo é um erro, porque tentamos ter soluções muito parcelares para uma realidade que é muito mais complexa. E a realidade é complexa de várias formas. Desde logo entender como é que a natureza funciona. Começámos por estudar em pequenos, não é? As ciências da natureza, depois parecia que já não era necessário nada disso, a física, etc. Agora repare que os líderes estão a ser municiados por gente como o Alex na Holanda, que diz, repare, que os sistemas, que o método de ensino é muito linear e, portanto, levanta numa Holanda que supostamente é um pouco a linha da frente da inovação na Europa, levanta os mesmos problemas que a Patrícia levantou. Portanto, é muito curioso isto. E, portanto, há aqui esta questão toda de pensar sistemicamente, trabalhar com sistemas é transdisciplinar. E, inclusivamente, com sistemas vivos,
como falou, de alguma forma, como se pode dizer que o Benjamin estava a falar, que é a questão do eu e eu no todo e como é que eu me interrelaciono e como é que eu dirijo. Os novos dirigentes têm que ser pessoas de nova geração, com muito mais propósito e envolvendo todo o mundo. António, obrigada pela companhia nesta edição número 10 da Planeteers. Obrigada a todos. Nós voltamos no próximo programa.